Oi, boa noite. Boa noite a você que neste momento nos acompanha através do Instagram, o Rodrigo Ramalho. Conforme dito e anunciado, hoje segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, estamos aqui para um bate-papo para trazer informações para você que está aí do outro lado nos acompanhando, em alguma parte de Leme, em alguma parte do Brasil, quem sabe em alguma parte do mundo. Ele está aqui ao meu lado. Eu gosto de chamar de professor, professor, João Motor. Boa noite, João. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui conversando com as pessoas do outro lado da telinha. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com você para a gente poder bater um papo ao longo desses próximos minutos e a gente poder trocar um pouco de ideias, de informações e, obviamente, poder interagir com o público que nos assiste. Bom, eu disse professor. O João é professor, mas o João é formado em economia e especialista em controladoria. Fale um pouco para a gente dessa carreira, desse currículo. Bom, vamos lá. Eu sou formado em economia, né, e depois, ao longo do tempo, depois da minha formação, já trabalhando na área de finanças, eu adentrei para o mundo da consultoria. E nesse mundo da consultoria eu fui buscar algumas especializações e fiz o meu MBA dentro da Fundação Getúlio Vargas. A conclusão dele foi na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E tive o prazer também, ao longo dessa minha carreira, de ficar aí praticamente 8, 9 anos sendo professor universitário em algumas universidades aqui da nossa região. E hoje eu sou professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas e tenho aí a satisfação de poder viajar Brasil afora para poder trocar um pouco de experiência, de informações com o público que nós temos aí. Ótimo, então eu continuarei chamando eternamente de professor. Por favor. Uma vez professor, sempre professor. Fique à vontade. João, momento de pandemia. Já passamos da casa dos 100 dias e dizem que não há previsão. O que é que nós podemos falar dessa pandemia no cenário econômico brasileiro? Bom, Rodrigo, eu acho que quando nós falamos do cenário econômico, né, nós temos que avaliar não só o cenário econômico brasileiro, mas a gente tem que ter um pouco de referência também com aquilo que acontece fora do Brasil, né? Para nós aqui no Brasil, quando essa pandemia ela se iniciou, nós imaginávamos que fosse algo passageiro. Talvez 2, 3 meses, né? Até porque a gente imaginava assim, olha, esse vírus surgiu em uma região que é gelada e vindo aqui para o Brasil, um país tropical, talvez ele não resista e nós teremos aí uma pandemia que passe rapidamente. E como você colocou, o tempo já está se alongando muito mais do que a gente imaginava e nós estamos vendo, obviamente, alguns impactos aqui no nosso mercado, na nossa economia, que está muito próximo daquilo que a gente também consegue acompanhar na economia de outros países, né? A gente tem aí a expectativa de que o nosso PIB ele encolha aí em torno de 6,5% a 8% esse ano, ou seja, a nossa economia, ao invés de crescer, ela vai encolher, né? Paralelo a isso, nós temos aí uma certa diminuição da demanda por parte do mercado em alguns segmentos, né? E as empresas tendo que fazer alguns ajustes, né? Quando a gente fala de fazer alguns ajustes, empresas que já lançaram mão de se utilizar dos programas do governo para redução de jornada, algumas que não conseguiram manter o seu quadro tiveram que demitir, né? Então, esses impactos fazem com que a gente sinta, né, a nossa economia passando por um momento muito crítico, né? Nós não sabemos ao certo o tamanho desse impacto como um todo, né? Ainda não houve possibilidade de se mensurar esse impacto? Olha, tudo que nós falarmos em relação ao mercado, a gente ainda fala muito no aspecto da especulação. Algumas posições já se sinalizam, já começam a se colocar de uma forma um pouco mais clara, né? Como nós temos alguns segmentos de mercado, onde a gente está vendo que esses segmentos estão se dando muito bem, né? Estão aí aumentando, inclusive, o seu volume de venda, fazendo contratações, né? Em outros
outros setores, contrário a esses, a gente está vendo que existem muito mais dificuldades e a gente não sabe ao certo como que isso vai se sustentar. Uma coisa é certa, né? O que nós vivemos até fevereiro ou março desse ano foi uma realidade totalmente diferente daquela que nós viveremos daqui para frente. Porque por tudo que nós estamos passando, o cenário que se desenha daqui para frente é um cenário novo, né? É um cenário onde nós vamos ter que entender um pouquinho mais sobre ele para que se tome algumas decisões. De uma maneira geral, hoje, quando nós falamos de tomar decisões, trazendo para o mundo dos negócios, está muito mais difícil, né, para o empresário, não importa o tamanho, né, o pequeno, médio, grande empresário, tomar uma decisão olhando, tentando enxergar o cenário que vem para frente, porque ainda as coisas não estão muito claras, né? Mas passados 100, 110 dias, como você colocou, a gente já começa a ver que as coisas estão começando a tomar um certo rumo, mas ainda é um tanto quanto cedo para a gente ter alguma previsão com mais assertividade daquilo que possa acontecer daqui para frente. Bom, nesse cenário que o professor desenha econômico, nós tivemos, ou estamos tendo, empresas que estão se dando bem e outras que não estão se dando bem. Perfeito. Isso ficou claro. Ficou claro. Teve gente que mesmo com a crise, empresários que mesmo com a crise, passaram a ganhar mais. Um bom exemplo que nós temos são as empresas de tecnologia. Com o advento do trabalho online, do home office, né, que é todo mundo ou muitas pessoas trabalhando em casa hoje, a gente está vendo que as empresas de tecnologia começaram a demandar com uma frequência muito maior, né, recursos para que eles pudessem crescer. Ou seja, essas empresas começaram a oferecer para o mercado uma gama maior de serviços e de produtos e essas empresas estão contratando. Interessante, então elas estão numa fase de crescimento. O LinkedIn trouxe na semana passada uma pesquisa com um ranking dos principais cargos que são procurados dentro daquela plataforma. E os cargos relacionados à tecnologia, né, principalmente a ciência da computação, a engenharia da computação, são os cargos que estão despontando. Então, as empresas de tecnologia, sim, elas estão crescendo com essa crise. Um outro setor que cresce também é o setor de logística, né? As empresas de logística elas estão crescendo porque hoje trabalha-se muito com o delivery, seja o delivery local, como nós temos nas nossas cidades, né? Ou as entregas de ponto a ponto, ou seja, de uma cidade para outra. Então, são segmentos que têm aflorado, que têm crescido com essa crise. O comércio eletrônico, né? Hoje, o comércio eletrônico ele já vinha num franco crescimento, né? Ele já vinha com uma posição muito boa antes da pandemia. Só que agora, com a pandemia, o comércio eletrônico literalmente sofreu muito, né? Dá para se falar da questão da construção civil? Como é que a construção civil nessa situação? Sim, por incrível que pareça, a construção civil também é um outro segmento que tem crescido muito, né? E quando você fala da construção civil, se você entender a construção civil como uma indústria como um todo, você pega desde das casas de material de construção, obviamente, antes das casas de material de construção, as indústrias que produzem, né, e que colocam esses produtos nas casas de material de construção, até a mão de obra final mesmo, o pessoal da execução, a gente está vendo que está tendo um crescimento muito grande. Então, é um segmento que não sofreu impacto em relação a essa pandemia. Porque muitas pessoas estão buscando, né, por situações onde elas querem ter um outro local para morar, elas precisam fazer um investimento e a questão da construção civil, a parte dos imóveis propriamente dito, né, sempre foi algo seguro, muito bem trabalhado, é um investimento seguro. E o que eu vejo também, principalmente se nós andarmos pela nossa cidade, pela nossa região, é que muitas dessas construções que estão acontecendo são construções comerciais, são galpões, são escritórios,
são lojas, enfim. Então, existe uma expectativa muito grande também por aquilo que possa acontecer no futuro. E a expectativa é boa. Ainda falando da construção civil, mas fazendo um paralelo e falando do mercado imobiliário, tem um movimento muito interessante também, né? Pessoas que vivem nos grandes centros e que estavam vivendo nos grandes centros em função dos trabalhos ou dos cargos que elas ocupavam em empresas naqueles grandes centros, com o advento do home office, essas pessoas trabalhando em casa hoje, elas não têm mais necessidade de ficar morando num grande centro, porque elas podem muito bem vir para uma cidade do interior como a nossa, uma boa infraestrutura como nós temos, e viver num local muito mais tranquilo e trabalhar normalmente naquela empresa que está localizada num grande centro. Correto. Que foi exatamente isso que eu tive conversando com um profissional da área de tecnologia hoje de São Paulo, que ele e a família agora já estão pensando em transferir a residência para uma cidade do interior, porque tanto ele quanto a esposa estão trabalhando em home office e eles sabem que em qualquer lugar do Brasil que eles estiverem, eles vão continuar trabalhando de uma maneira natural. Mantenho o meu padrão de empregabilidade e ganho na questão de qualidade de vida. Perfeito, Rodrigo. Ô João, agora ao contrário, para quem está nos acompanhando agora, dizer o seguinte, tá, tudo bem, eu não me encaixo em nenhuma dessas empresas, eu não estou nessa situação, eu estou ao contrário disso tudo, certo? Eu não estou me dando bem, eu estou com a corda no pescoço. Por que é que eu que estou com a corda no pescoço fui pego de surpresa, não estava devidamente preparado, não estava atento ao mercado? E existe uma fórmula mágica para dizer por que eu não estou me dando bem nesse momento? Rodrigo, você traz essa pergunta e você já dá uma parte da resposta para ela, né? Muitas pessoas que não se deram bem nesse momento, às vezes não estavam preparadas ou estavam ocupando posições ou alguns cargos dentro de algumas atividades que foram mais impactadas sobre os efeitos da pandemia, né? Então, existem sim profissionais que vão sofrer um pouco mais, que vão sentir um pouco mais o peso da pandemia numa possível recolocação ou também na questão de poder manter o seu cargo dentro das empresas onde eles trabalham. Porque nós sabemos, não são todos os profissionais que estão se dando bem, alguns setores especificamente, né? Mas talvez, eu acho que seria legal a gente fazer um exercício de uma reflexão, me permita, sim, por favor. Pensando assim, como que nós devemos nos preparar, né, para o momento quando essa pandemia realmente terminar, porque ela vai acabar. Vai ter uma retomada. Vai ter uma retomada. Hora ou outra essa retomada vai acontecer. Uma notícia muito boa que hoje foi vinculada pela imprensa como um todo é que existem vacinas que já estão sendo testadas, né, inclusive a de Oxford. A de Oxford e me parece que a chinesa também estão chegando algumas doses, milhares de doses no Brasil para testes. Então, várias vacinas que já estão numa fase muito avançada, que a gente sabe que essa pandemia ela vai estar sob controle a partir do momento que nós tivermos vacina. E esse momento está chegando. Então, como que a gente deve se preparar para um momento de retomada, né? Para esses profissionais ou para os profissionais que estão com um pouco mais de dificuldades? É entender para onde o mercado está indo, né? E buscar, obviamente, se especializar ou buscar conhecimento. Duas condições de conhecimento que serão primordiais daqui para frente. Você conhecer tecnologia, ou seja, você ter um conhecimento de informática, que vai ser necessário. Hoje nós estamos aqui utilizando, né, essa tecnologia, assim como existem outras tantas que até bem pouco tempo atrás não era tão comum. Eu torci o nariz, não gostava. Pois é. E olha que interessante, a questão da tecnologia vai ditar as regras daqui para frente e também o inglês. Porque se até então nós estávamos vivendo um mundo, uma economia no conceito da globalização, agora com a pandemia a gente viu que essa globalização ela foi muito mais ampla, né? Porque hoje você sabe muito bem, nós estamos aqui
nós podemos ter pessoas aí no mundo todo assistindo nos acompanhando. nos acompanhando. Então, esses são alguns pontos que se fazem importantes daqui para frente. Né? Nós entendemos para onde o mercado está indo, né? Óbvio, ainda tem muita coisa para a gente, como no começo da conversa, muita coisa para a gente saber como vai se estruturar, para a gente ter uma definição do que vai acontecer, mas alguma coisa já está sendo sinalizada. E isso vale não só para o profissional propriamente dito, né? Vale para o empresário também. Vale para todo mundo. Para todo mundo. Vale para nós, enquanto cidadãos comuns que somos, no nosso ato de consumo, na maneira como nós vamos utilizar talvez a tecnologia para realizar um pagamento, para nos relacionarmos com o mercado. Ô João, me permita, até nessa questão que você coloca, dessa reorganização, de se preparar para o novo que está aí, seja a pessoa física, seja a empresa, né? Sim. Esse preparar. Tanto você como eu, guardadas as proporções, um pouco mais, um pouco menos, devido à correria do dia a dia, nós fazemos parte do CODEL, Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade de Leme. A ACIL trouxe esse conceito há pouco tempo para Leme, liderado hoje, inclusive, pelo Gustavo Caselli. Como é que você vê a preparação de uma cidade? Como é que você vê uma cidade passando por um conselho como esse, ouvindo novas cabeças que até então não eram ouvidas, que não são ligadas propriamente à política, são pessoas independentes querendo uma cidade melhor. Como é que você vê isso? Rodrigo, eu acho isso fantástico, tá? E eu fiquei muito feliz quando o Gustavo me convidou a fazer parte do CODEL. E me convidou para que eu conhecesse a metodologia antes e conhecesse a história do CODEL. E hoje faço parte do conselho, também faço parte, sou parte integrante das equipes que estão discutindo as proposituras que vieram em função da pesquisa que foi feita. E eu acho essa iniciativa uma iniciativa brilhante, porque, veja bem, nós temos aí um terceiro setor, né, a iniciativa privada, onde nós temos um grupo de pessoas que estão envolvidas ali de diversos segmentos, de diversos setores, capitaneados pelo Gustavo, que é o presidente da ACIL, e mais os diretores do CODEL, e trabalhando em conjunto com o executivo local, com o legislativo local, apresentando propostas, discutindo propostas que venham ao encontro da necessidade do município. Então, isso é extremamente importante e necessário para todos os municípios. Se você me perguntasse assim, o que você espera do CODEL? Bom, o que eu espero do CODEL para Leme, obviamente, que ele continue nesse nível de evolução que ele está e que as pessoas que estão envolvidas com o CODEL sensibilizem mais pessoas para participarem e que o CODEL seja cada vez mais difundido e conhecido pela cidade e que tenham ações práticas mesmo junto com os poderes locais, tá? Que o CODEL também fosse colocado junto a outros municípios. Sim. Seria sensacional isso. Hoje nós estamos aqui com 545 municípios no estado de São Paulo e Leme ainda é a única cidade no estado de São Paulo a ter o Conselho de Desenvolvimento Econômico, o CODEL. Por um lado, eu fico feliz de nós sermos o primeiro, porque nós seremos sim um exemplo, né, um benchmark aí para outros municípios que vão, obviamente, se interessar por essa metodologia, que é muito interessante. Estou em casa, estou acompanhando, estou na minha empresa, em algum lugar do Brasil, do mundo, aqui da nossa Leme. Como é que eu me preparo, então, para essa retomada, para esse novo que todo mundo está dizendo? Você deixou bem claro. Se amanhã nós tivermos, não digo a cura propriamente dita, mas uma vacina comprovada com eficácia. Pronto, amanhã, dia 22 de julho de 2020, o mundo descobriu uma vacina com eficácia. Ponto. Todos 6, quase 7 bilhões de seres humanos serão vacinados. O mundo não será mais o mesmo, seja pessoalmente ou empresarialmente, como era em 30 de março de 2020. Perfeito. Eu não retomo daquele dia em diante. Isso Esquece. A gente está falando do novo normal, né? Virou quase que um jargão. Né? Sim. O novo normal. O que será o novo normal? Enquanto pessoas
A gente sabe que a maneira de nós nos relacionarmos será diferente, obviamente, nós ainda teremos um tempo para nós nos acostumarmos com isso. Eu acredito que com as vacinas chegando, a gente vai sim voltar àquilo que a gente teria enquanto normalidade, uma vida social normal, mas assim, com alguns cuidados, né? Obviamente, até a gente se acostumar com isso tudo. Mas a gente vai ter que ter um pouco mais de consciência na hora da gente estar consumindo, né? Qualquer coisa, seja um produto, seja um serviço, porque a gente vai ter essa consciência no que diz respeito a gente ter aquele consumo pensando em preservação ambiental, em questões de ordem sociais, as questões relativas a desperdício, que é obviamente algo que muitas vezes acho que não passava pela cabeça das pessoas, né? Hoje, nesse confinamento que a gente está vivendo, a gente começa a dar valor a algumas coisas que a gente não dava até então. Tá? Então esse é um ponto. As tecnologias que cada vez mais farão parte das nossas vidas, né? Então vai ser cada vez mais comum a gente utilizar os smartphones para a gente não só se relacionar com pessoas, mas comprar aquilo que a gente quer, uma série de outras coisas, né? Seja serviços que a gente faz junto a banco, a hora da gente pedir uma pizza, né? Puxa vida, compra do supermercado que a gente está vendo, né? Comprar um calçado que a gente precisa trocar, roupa, aquela coisa toda. Essa é uma questão. Né? Do ponto de vista de nós, enquanto profissionais, é aquilo que nós comentamos aqui. Nós temos que nos preparar para uma nova fase onde precisaremos sim saber cada vez mais dominar tecnologia. Okay? Isso é fato. No sentido amplo, é fato. Né? Precisaremos buscar ter mais conhecimento de um outro idioma, e quando eu falo do inglês, porque o inglês é uma língua universal, né? Então quem consegue falar inglês hoje se comunica em qualquer parte do mundo, e entendam quando eu falo se comunicar em qualquer parte do mundo, o mundo está aqui agora, nós não precisamos sair daqui para ir para outro país, tá ok? Sem contar, obviamente, outras questões que a gente também vai ter que buscar se aprimorar mais, né? Olha, se for profissional de determinada área, buscar entender quais são as novas metodologias para aquilo que o segmento que você trabalha está trazendo, ou se você busca mudar de posição de trabalho, buscar um novo emprego, o que o emprego que você está buscando vai estar exigindo, não importa qual situação seja, né? A gente está vivendo uma revolução que está fazendo com que a gente tenha que se movimentar mais para buscar novas alternativas. E se a gente falar no mundo dos negócios, a gente falar das empresas, o empresário ele vai ter que ficar muito mais atento a ter os controles nas mãos, sabe? Ele precisa entender de uma vez por todas que quando ele vende, quando ele fatura alguma coisa, ele tem um custo que está envolvido, esse custo representa impacto no fluxo de caixa, ele tem seus compromissos, ele precisa obviamente pagar todos os seus credores, e ele precisa nesse mundo todo dos negócios, dos controles, entender que o negócio precisa ser rentável. Então, isso tudo parece até uma linguagem técnica, viu, Rodrigo? Mas não é. É o nosso dia a dia, é a linguagem que caberia, obviamente, desde o empresário, do microempresário que tem lá um estabelecimento comercial na casa dele, uma lanchonetezinha, uma padaria, até o empresário que tem uma indústria com 600 mil, 2 mil... Usávamos antigamente, né? Ter na ponta do lápis. Perfeito. Tem que ter na ponta do lápis. Não tem jeito. E hoje você não precisa de metodologias tão elaboradas para isso, de tecnologias tão elaboradas para isso. Às vezes, dependendo do tamanho do teu negócio, né, para você ter esse tipo de controle, algumas planilhas, né, umas planilhas eletrônicas que a gente vê por aí. Lógico, o mercado hoje você encontra vários aplicativos ou sistemas que vão te ajudar. Inclusive em Leme temos pelo menos 2 ou 3 empresas que eu já conheço com grande expertise nesta questão, né?
Pois é. Nessa questão. E a gente vê que Dominam o mercado, uma delas domina o mercado, inclusive nacional de shopping centers, e consegue trazer o shopping na palma da mão do proprietário da loja ou daquele proprietário do shopping, né? É uma tecnologia avançadíssima, desenvolvida em Leme. E o legal é que essa tecnologia cabe para todo tipo de empresa, para todo porte de empresa. Ela é ajustável, né? Então, eu vejo que é um mundo novo que a gente vai adentrar daqui para frente. A gente está vivendo um momento de tensão, ponto. Né? Eu acho que todo mundo, seja uma tensão de ordem pessoal, uma tensão em relação ao nosso trabalho, aos nossos negócios, isso é normal. Então, acho que agora nós precisamos ter um pouco de equilíbrio, né? A gente precisa, eu costumo dizer assim, vamos colocar a cabeça no lugar, né, para a gente respirar um pouco e acompanhar qual é o movimento, para a gente poder estar preparado na hora da retomada. Meu bate-papo com o professor João Montoan, que nos dá a honra de estar aqui nesse momento, através do Instagram, o Rodrigo Ramalho. Me acompanhe no Rodrigo Ramalho, no Facebook Rodrigo Ramalho 2, também no canal do YouTube, o Rodrigo Ramalho. Na próxima quarta-feira, também no mesmo horário, 19h30, nosso bate-papo com a médica Naísa Marque, nutróloga e especialista em longevidade. E na sexta-feira, às 19h30, aí sim meu bate-papo com o empresário Gustavo Moraes Caselli, do Atacadão. Gustavo vai trazer também para a gente informações do seu ramo de churrasqueiro. O Atacadão, que é a primeira empresa de churrasqueira de nossa cidade. Tem uma bela de uma história para contar. João, para quem está em casa nos ouvindo agora nesse momento, seja em Leme, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, que recado deixar para essas pessoas, para esta retomada, para esse novo que vem? Apesar do desafio, apesar do momento que nós estamos vivendo, vamos olhar para frente. Eu acredito muito que a gente tem aí um futuro muito próximo, onde as coisas tendem a estabilizar e que a gente, obviamente, vai estar preparado para esse mercado que retoma, com certeza. Eu acredito muito na economia nacional, a economia brasileira ela é vigorosa, ela é pungente. Nós estamos passando por um momento que é um momento crítico. Eu costumo dizer que é aquele momento onde a gente está buscando alguns ajustes. Então, a retomada ela vai acontecer sim, e a gente vai precisar estar preparado com uma série de coisas, como nós comentamos aqui. Mas o mais importante, olhar para frente e imaginar que um futuro muito melhor está chegando por aí. Ótimo. Professor João Montoan, muitíssimo obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço. E meu abraço a você, meu muito obrigado por estar nos acompanhando pelo Instagram. O Rodrigo Ramalho vai ficar disponível dentro do Instagram essa entrevista e vamos levá-la também para o nosso canal do YouTube, o Rodrigo Ramalho. E nosso muito obrigado também ao Caio Ramalho, que sempre gentilmente nos acompanha com toda a produção. Caio, obrigado. Obrigado a você aí do outro lado. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.